Fala galera, eu sou o NK e seja bem-vindo a mais um Science Stuffs. E, bom, hoje eu vou falar de uma coisa chamada pseudociência. Pra quem não sabe, pseudociência é um tipo de estudo que aparentemente é uma ciência, mas na verdade é uma pseudociência, ou seja, ela não tem o critério científico, ela não passa pelo critério de conhecimento de pares, do ceticismo, né, do empirismo, ela não passa por nada disso, nenhum tipo de artigo científico que nenhuma academia realmente tem um estudo aprofundado sobre isso, porque ela não tem nenhuma comprovação que ela é uma ciência. Então ela é considerada como uma pseudagem, uma pseudociência. E hoje eu não vim falar das pseudociências em si, e sim das ciências, que na verdade antes eram pseudociências, que se tornaram ciências hoje em dia, ou que podem se tornar, na verdade pode ser considerado protociências, né? Então hoje eu vim trazer para vocês as possíveis pseudociências que se tornaram ciências. Galera, e se esse vídeo já está te interessando, se inscreva aqui no canal e ative o sino que tem vídeo novo todo domingo às 11 da manhã. Eu vou começar com a astrologia, que é uma pseudociência que diz que os corpos celestes podem prover a informação sobre a personalidade a nós humanos e como nos relacionamos, e outros assuntos relacionados à vida do ser humano. Lembra do cientista suíço Carl Gustav Jung, que eu falei lá no vídeo Você é um Super-Herói? Então, ele fez estudos a respeito da astrologia, e só que uma das suas teorias baseadas na mesma é a teoria da sincronicidade, que é refutada pela comunidade científica por não ter embasamento empírico algum. Os registros mais antigos sugerem que a astrologia surgiu no 3º milênio antes de Cristo. Ela teve uma importância da formação das culturas, e sua influência é encontrada na astronomia antiga, nos Vedas e em várias disciplinas, através da história. E na Idade Moderna, a astrologia e a astronomia eram indistinguíveis, pois a astronomia começou a divergir gradualmente da astrologia desde o tempo do cientista Cláudio Ptolomeu. E quem foi esse cara? Na época do Ptolomeu, tentava-se entender como os corpos celestes influenciavam o nosso caráter e a sociedade. E o Ptolomeu, ele era matemático e cientista, e sua galera já sabia distinguir alguns movimentos estelares e celestes. Mas a mesma lógica não batia com a lógica de adivinhação da astrologia. Então ele separou a característica científica da mística e criou-se o termo astronomia, para referir ao estudo apenas do componente científico. E foi exatamente o mesmo que aconteceu com a química, que se separou da alquimia pelas mesmas razões. Na concepção atual, por outro lado, a astronomia é uma ciência e é estudada de forma completamente distinta da astrologia, uma crença. E essa separação culminou-se no século XVIII, com a remoção oficial da astrologia do meio universitário. Os astrólogos afirmam que o movimento e as posições dos corpos celestes podem influenciar diretamente ou representar eventos na Terra em escala humana. E por que é considerado pseudociência? Nenhum estudo científico realizado até hoje mostrou a eficiência da astrologia para descrever personalidades ou fazer previsões, e por isso era considerado pela comunidade científica uma pseudociência ou superstição, não compatível com o método científico. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre o que é de fato o método científico. Eu expliquei para vocês o que é o ceticismo, o que é o empirismo, mas o método científico ele tem um pouco de ceticismo, mas ele é um pouco diferente. Se você tem interesse sobre esse tema para vídeo, comenta aqui embaixo. E no paradigma da física moderna, não existe nenhuma forma de interação que poderia ser responsável pela transmissão da suposta influência entre uma pessoa e a posição de planetas e estrelas no céu no momento do nascimento. Além disso, todos os testes feitos até agora, mantendo métodos rigorosos para incluir um grupo de controle e mascaramento adequado entre experimentadores e sujeitos, não resultaram em nenhum efeito além do puro acaso. E tem uma coisa chamada efeito Forer, que isso eu faço questão que você pesquise, galera, porque é bem interessante. Dá uma pesquisa lá depois que você vai se impressionar. Pesquisa lá, efeito Forer. E agora eu vou falar de uma protociência ou religião, que na verdade não é necessariamente uma pseudociência, mas ela pode ser considerada pseudociência uma vez que é reconhecida como ciência, Então, no caso, eu vou falar de uma coisa chamada Fullmetal Alchemist. Não, pera, é alquimia. Isso, pode-se dizer que a história da alquimia, ela nasceu independente entre a China, e a alquimia ocidental. Ela se desenvolveu ao longo do tempo no Egito, em especial lá em Alexandria, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Islâmico e a Europa. E começando pela China e depois foi se dispersando pelo Ocidente, A alquimia era uma prática que combinava elementos de Harry Potter e a metal brincadeira, da física, medicina, semiótica, misticismo e espiritualismo. Existem 4 objetivos principais. Uma deles seria a transmutação dos metais inferiores ao ouro,
e outro a obtenção do elixir da longa vida. Um outro seria um remédio que curaria todas as doenças, até a pior de todas, a morte, e daria vida longa àqueles que os ingerissem. Ambos os objetivos poderiam ser conseguidos ao obter a pedra do Harry Potter, chamada Pedra Filosofal, que não é do Harry Potter, Nicolau Flamel, mas tudo bem. Uma substância mística, e o terceiro objetivo era criar a vida humana artificial lá do Assombrados, os homúnculos, isso, homúnculos. O quarto objetivo era fazer com que a realeza conseguisse enriquecer mais rapidamente, o que não é nada de místico, isso acontece, né? Mas enfim. E é reconhecido que, apesar de não ter caráter científico, a alquimia ela foi uma fase importante na qual se desenvolveu muitos dos procedimentos de conhecimento que mais tarde foram utilizados pela química. E a alquimia foi praticada na Mesopotâmia também, no Egito, no Egito Antigo, no caso, Império Persa, Índia, Antiga China, Antiga Grécia Clássica, Império Romano, o mundo islâmico, América Latina pré-colombiana, Europa medieval e renascentista. Todo mundo era alquimista nessa porra. A ideia da transformação de metais em ouro acreditava-se diretamente ligada a uma metáfora de mudança de consciência. A pedra seria uma mente ignorante que é transformada em ouro, ou seja, sabedoria. Esses estudiosos procuravam principalmente a buscar pelo elixir da vida eterna e a pedra filosofal. A alquimia, muitas vezes considerada protociência, na verdade é mais vista como uma religião e precursora da química, pois já conseguia fazer reações químicas através de suas pesquisas. E está aí explicado então porque ela não é uma ciência, sim, uma pseudociência, mas ela ajudou a evoluir a química, né? Assim como a astrologia para a astronomia. Agora vamos para uma que você sabe o que é, mas provavelmente não sabe o nome. É uma coisinha chamada criptozoologia. Que? É, isso mesmo, criptozoologia. É o estudo cripto, supercão, brincadeira. É o estudo das espécies animais lendárias e mitológicas, hipotéticas ou avistadas por poucas pessoas. É tipo a tia que viu o saci pulando por aí. Isso inclui também o estudo de ocorrências de animais presumivelmente extintos. A criptozoologia aborda ainda seus tópicos de um ponto teoricamente antropológico, procurando relacionar os mitos de várias culturas com animais extintos ou desconhecidos. O termo foi colocado com a expressão de cripto, que significa oculto, né, em grego, e zoologia, no ramo de ciência que estuda os animais. Só que as pessoas que estudam os animais, os biólogos e os zoólogos, eles acham isso tem sentido, né, porque eles já têm as pesquisas deles através da anatomia, né, de fósseis, e a criptozoologia ela é vista como uma pseudociência porque ela se baseia mais em respostas anedóticas, né, em experiência pessoal do que uma comprovação factual daquilo. E ela é um exemplo de pseudociência, pois baseia-se fortemente na evidência anedótica, histórias e avistamentos. E os criptozoólogos citam com frequência exemplos como a lula gigante, o selacanto, o ornitorrinco e o dragão de Komodo como animais reais, né, e estudados que foram, por tempo, considerados fantasiosos e alucinógenos, né? Que então, basicamente aquilo, a gente uma hora acertou, então provavelmente tudo da criptozoologia é verdade. Não, basicamente eles se basearam em avistamento de outras pessoas, não tinha comprovação daquilo, continua sendo uma lenda até ser comprovado. Então, uma das coisas que eles colocaram na criptozoologia foi descoberto como verdade, mas não significa que a criptozoologia ela é uma ciência, até porque a maioria das coisas não é baseada em um fato comprovado, e sim em avistamento. E como diria o Neil deGrasse Tyson, ele disse o seguinte: nós sabemos não só de pesquisa em psicologia, mas de simples evidência empírica na história da ciência que a pior forma de evidência que existe nesse mundo é a evidência de testemunha ocular. Ou seja, você não tem uma comprovação daquilo que está acontecendo só porque você teve uma experiência, né? Pode ser algum efeito do seu cérebro, pode ser algum efeito da atmosfera, pode ser algum efeito da sua crença, né? O vídeo que a realidade que eu fiz aqui no Nicadã mostrou para vocês como várias coisas, como o nosso cérebro é sensível e suscetível a percepções diferenciadas baseadas na nossa crença e no nosso contexto sociocultural e até mesmo químico e biológico, né? Que muda a nossa estrutura do nosso cérebro para a gente entender coisas diferentes que na verdade não estão acontecendo de forma física.
E por último, só para lembrar, o cientista italiano César Lombroso, que eu citei lá no vídeo da origem do racismo, que ele fundou a fisiognomia, é a teoria que julgava ser possível deduzir o comportamento do indivíduo por meio da simples observância de suas características físicas, né? Que é basicamente, você tem cara de bandido, então provavelmente você é bandido, ou você tem uma cara estranha, você deve ser assim, sabe? Então, foi a precursora da anatomia, mas ela não é a anatomia, ela é uma pseudociência bem antiga. Então, é isso, galera. E se você chegou até aqui, deixa o seu joinha, tá? Novamente se inscreva e ativa o sino, que tem vídeo novo todo domingo às 11 da manhã. O seu joinha ajuda bastante no reconhecimento aqui do meu trabalho aqui no YouTube. E compartilhe o vídeo, que isso ajuda bastante outras pessoas reconhecerem esse conteúdo, né, de ciência e filosofia, mas com uma boa dose de humor. Então é isso, galera. Valeu e falou!